Todas as sextas-feiras nós temos aí o privilégio de contar com Billy Cortez, Dúvidas e Acerto, blog da Billy no ar. E hoje nós estamos com a nossa convidada, a secretária Maria Cecília Galo da Cunha Leme, pedagoga especialista em gestão escolar pela Unicamp. A professora Maria Cecília Galo da Cunha Leme possui mais de 30 anos de trabalho dedicados à educação pública. Ingressou na Rede Municipal de Ensino de Porto Ferreira em 1986, como professora de educação infantil. Tornou-se professora efetiva do Estado de São Paulo em 1993, onde exerceu as mais diversas funções no âmbito de gestão e da supervisão educacional. Atuou na Delegacia de Ensino de Porto Ferreira no fim da década de 1990, além de ter sido diretora do Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, CEFAM, de Casa Branca. Foi assessora da dirigente regional por diversas ocasiões. Em 2006, foi nomeada diretora do Departamento de Educação de Porto Ferreira, onde permaneceu até 2012. No mesmo ano, retornou à supervisão de ensino do Estado, função desempenhada até 2014. Nesse período, assumiu seu cargo de origem como diretora da Escola Estadual Pedrina Pires Adra, onde esteve até a data de sua aposentadoria, em meados de julho de 2019. Maria Cecília nasceu em Porto Ferreira, tem 54 anos, 2 filhos. Seu pai, Oswaldo da Cunha Leme, foi prefeito do município por 2 vezes, de 56 a 59 e de 64 a 69. E agora, em fevereiro deste ano, assumiu a Secretaria Municipal de Educação. Billy Cortez. Boa tarde, Boa tarde. Paulo. Agora você sabe quem é a Maria Cecília. Sim, sim, já tinha ideia, mas agora eu sei melhor. Muito boa tarde a todos vocês, ouvintes da Comunidade FM. Um prazer estar de volta. E hoje, boa tarde, Paulo Carvalho. Boa tarde. E boa tarde, Maria Cecília. Que bom conversar com você. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Billy. Boa tarde, Paulo. Estamos aqui, então, à frente de um novo desafio, né? Mas você nunca tinha feito rádio? Sim. Já, né? Já. Então rádio, não tem TV. mais segredo. Rádio, até TV, né, Cecília? Sim, sim. Já participamos de alguns momentos. De alguns momentos, né? É verdade. Aonde? Lá da Mix? Lá da Mix. É? Que ótimo, Maria Cecília. Que bom ter você aqui. Você, então, vai capitanear aí a Secretaria da Educação. Fala pra gente um pouco de você. Né? Você é daqui de Porto mesmo? Sim, sou nascida, né? Sou natural aqui de Porto Ferreira. Todas as minhas raízes são daqui, né? Minha família é daqui. Tanto a família do meu pai quanto da minha mãe, né? Do meu pai se estabeleceu aqui quando ele ainda era uma criança, né? Vindo de Rincão. E meu avô foi trabalhar na zona rural, né? Sendo administrador da Fazenda São Valentim. E aos 51 anos teve meu nascimento, né? Se casou com a minha mãe, que é de família ferreirense, né? Os meus avós foram nascidos aqui. Enfim, trago no meu coração o querer do bem, né? Do bem comum para a nossa população. Billy, antes de entrar propriamente nosso, só para fazer um comparativo, você já foi diretora, né, do Departamento Municipal de Educação. Hoje, Secretaria. Sim. Tem peso diferente? Departamento, né, que é ligado, não tem status, agora é status de secretaria. A responsabilidade muda? Sim, as responsabilidades burocráticas, elas são maiores, né? A atribuição ao cargo de secretário traz para o secretário uma responsabilidade maior na resposta às questões legais, porque antes tudo teria que ter o aval do prefeito, pra principalmente nas questões administrativas e financeiras. Claro que hoje também, mas o secretário ele responde junto com os atos legais. O secretário ele responde junto com o prefeito. Quando o diretor Quando nem o tanto. Diretor nem tanto, isso. Há também a responsabilidade, né? Mas isso significa que o nosso município passou por uma reestruturação onde ele está sendo encarado como um município maior, né? Onde ele já tem essa característica de organização, de estrutura administrativa dos outros municípios, né? Que são maiores em termos de população. Billy? Deixa eu perguntar para você, que eu tenho certeza que você vai me dar uma ideia completa.
eu fico admirada, sei lá, devido à minha vivência já, né, a educação que eu tive. Como que vocês encaram esse tratamento que os alunos estão dando para os professores atualmente e que os professores não podem fazer nada? Não é que os professores não possam fazer nada. Aí que eu quero saber. Por isso que eu falei possam, para te provocar. Nossa, como você está provocadora. Provocador. Vamos falar provocante. Então, Billy, não é que não possa se fazer nada, tá? Muitas vezes, o professor, o diretor, o funcionário que está ali junto, né, linha direta com esse aluno, ele se sente amedrontado para até onde ele possa chegar, né, em termos de providências, tá? Então, a orientação nossa é que, primeiro, estejam no papel e na qualidade de professores, de diretores, de orientadores e de funcionários. Ou seja, façamos o papel desses profissionais e não daquele que... castiga. Não, daquele que se envolve em outros aspectos do aluno, como nas questões familiares, né? A gente se envolve, sim, até onde isso esteja, tenha relação com a escola. Mas a família, ela não pode, de forma nenhuma, não se responsabilizar por alguns atos, né? Ou algumas atitudes dos filhos deles. Então, a minha orientação é sempre que tragamos a família, né, que a gente possa trazer as pessoas próximas do aluno para junto da escola. Eles precisam ser parceiros nossos, né, porque eles são alunos, mas eles são filhos primeiro, né? Então, a educação primeira, ela precisa vir de dentro da casa. E aí nós, juntamente com a família, trabalhamos com a educação e com a informação, né? Isso não significa que a gente não se envolve. A gente precisa se envolver, mas até os limites onde esses profissionais sejam respeitados. O que a gente precisa é ser respeitado, mas a gente também precisa se dar ao respeito. Mas de que forma isso chega no aluno? Os pais vão, eles colaboram, vocês conseguem passar alguma coisa? Eu estou perguntando isso porque é a oportunidade que eu tenho de conversar com uma pessoa que é bem, assim, ciente do trabalho que faz, como é você, no caso, uma secretária. Sim. Né? Então, como que é? Eles aceitam isso? Eles melhoram? Tem visto melhora? Tem acontecido da família participar ou ninguém participa? Sim, tudo numa boa, ninguém dá bola? Nós temos exemplos de unidades e aí eu vou dizer de uma unidade onde eu também acabo de sair há um ano. Até há um ano atrás eu era diretora da Escola Pedrina e isso é um trabalho de formiguinha, mas que ao se propor, né, quando um diretor, quando o professor, quando a comunidade escolar, ela se propõe a fazer esse trabalho, eu digo sempre que a gente precisa ter o sentimento de pertencimento. A gente tem que trabalhar para o bem comum daquela instituição escolar. Sim. E para isso a gente precisa trazer as famílias junto. Mas é difícil? Vão. Quando elas se sentem valorizadas e a necessidade, né, é apontada para que elas participem junto, elas se fazem presentes. Porque é assim... Isso é um trabalho de gestão, né? É a gestão da instituição escolar que movimenta motiva essa presença dos familiares na instituição. Então, porque eu vi no Face, eu sei que é muita coisa que não existe, muita coisa que não é, mas a gente vê e fica chocado, né? Às vezes eu vejo o professor mutilado, vi outro dia um menino jogando um cesto de lixo em cima do professor. Eu fico horrorizada, porque no meu tempo a gente entrava e se desse um pio, né? Sim. Então eu falo, meu Deus, qual a atitude que a professora toma? Qual a atitude que a diretoria toma, né? Os coordenadores. Então, por isso que eu estou te perguntando, no caso de um aluno desse que agride um professor dessa forma, como que é feito?
primeiro passo é a família. E primeiro passo é o próprio aluno. Em primeiro lugar, a escola precisa ter esse contato, essa afinidade com o aluno. E a gente tem que sempre tentar descobrir o porquê que esse aluno agride. Porque quando ele está agredindo ou demonstrando uma agressão, é porque alguma coisa também não vai bem para ele, ou com ele, né? Então, se isso é na estrutura familiar, se isso é alguma coisa que aconteceu com ele, se é uma antipatia ou uma empatia, né, que ele tenha com o próprio professor, com aquele lugar. Eu já vivenciei casos onde o aluno ele não gosta daquele lugar, ele não se sente bem naquele lugar. E isso é parecido conosco, adultos também, né? De repente a gente gosta mais de estar num ambiente do que no outro. E esse mesmo aluno que não dá certo numa determinada escola, quando colocado em outra escola, às vezes o resultado é melhor. Quando colocado numa outra turma de alunos, esse resultado é melhor. Enfim, a própria instituição escolar, né, a unidade escolar, ela é capaz de ir promovendo ações que possibilitem a descoberta das causas para isso. Óbvio que daí a gente tem que partir para um outro campo, que seria o campo da saúde, da prevenção, onde a gente tem a possibilidade de solicitar um psicólogo, um terapeuta, um assistente social, né? Então, esses caminhos é que eu digo que são os caminhos legais e adequados, tá? Para a gente, juntos com a saúde, juntos com a promoção social, que a gente possa, então, buscar caminhos saudáveis para todos. Legal. Na secretaria se pode promover alguma mudança, assim, de horário, de matéria, de turno, pode promover alguma mudança no sistema, não? Sim, Porto Ferreira é uma cidade que tem um sistema, ele é sistema de ensino, tá? Então, por isso, nós temos um currículo criado pela própria rede. Então, houve um estudo já desencadeado enquanto eu fui diretora do Departamento de Educação, né? E ao chegar agora à secretaria, esses estudos, essas formações, elas estão chegando ao ponto do currículo, da elaboração final do currículo e da aplicação. Então, ao que eu cheguei e pude ter contato, a rede toda, ela está passando por um processo de finalização disso. O currículo de Porto Ferreira é um currículo feito para Porto Ferreira. Óbvio que a gente tem alguns itens que eles precisam se submeter à legislação federal, né? Mas a gente também tem a inserção de algumas disciplinas, de alguns projetos que são específicos ou que existem em outros municípios, mas que também foram inseridos na nossa rede. Educação financeira, educação empreendedora, né? Projetos com a Intervias, com a Electro, enfim, existem esses projetos na rede. E no currículo, a educação financeira, nós estamos fazendo um estudo para a inserção, né? Mas a educação empreendedora, com aulas de empreendedorismo, já existem. Deixa eu fazer na verdade, trazer uma informação e ao mesmo tempo mesclar com uma pergunta aqui. Você e o prefeito estiveram segunda-feira em São Paulo na reunião com o secretário executivo da Educação do Estado, Haroldo Correia Rocha, para tratar da construção da nova escola estadual no Jardim Porto Belo. O secretário executivo e sua equipe afirmaram que a unidade está entre as prioridades da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para a licitação ainda neste ano. Serão mais de 600 alunos atendidos em salas do 6º ao 9º anos, um investimento de quase 8 milhões. Em 2010, o município já havia doado ao Estado a área para a construção desta unidade educacional, então está aguardando a liberação para que o Estado efetivamente comece a construção. Bom, estamos falando de uma escola estadual e estamos com uma secretária municipal. Sim. Como é que funciona essa questão, até pedagógica mesmo,
porque sabemos que as escolas estaduais têm o regramento, né, pela dirigência, embora por ser municipal também deve ter esse regramento. Como é que funciona isso, Maria Cecília? E quais são as expectativas para o início dessas obras? Então, primeiro falando das obras, né? Nós estivemos mesmo em São Paulo, e a situação é essa mesmo que você relatou. Como você disse no início, eu estive à frente do Departamento de Educação de 2006 a 2012. E você disse que em 2010 foi doado o terreno. Então, durante a minha permanência no Departamento de Educação, como diretora do Departamento de Educação, fizemos essa solicitação. Naquele momento, o Estado acatou a solicitação, o município, então, fez a doação do terreno e depois isso se perdeu, né? Se perdeu não na condição burocrática, mas ela se perdeu no tempo. A prioridade para o Estado, que veio em algum momento verificar o local, verificar o terreno e tudo mais, encontrou como uma situação inadequada, tá? Então, acabou se priorizando outros lugares que não Porto Ferreira. Hoje, o terreno já está novamente adequado. Deixa eu já trazer esses esclarecimentos, e se foi até bom você falar, porque o prefeito já anunciou isso, essa questão por que inadequado? Se foi feita uma avaliação, o Estado viu, não, esse terreno é legal, dá para fazer, vamos fazer. Só que ficou inadequado por quê? Né, por alguma falta de planejamento, não vamos dizer se é desse ou se é daquele, que não cabe aqui agora o motivo, né? Tem que resolver o problema. Houve um problema. Por quê? Porque tiraram terra desse terreno para fazer um outro local. Então tirava o terra, tirava. Hoje, quando o Estado veio fazer a avaliação, a própria comunidade veio fazer a avaliação, foi, peraí, vai 300 caminhões de terra aqui para eu fazer. Está inadequado. Enquanto o terreno não tiver certinho, nós não vamos nem estudar. Aí o prefeito teve uma negociação com aquele condomínio novo que está sendo feito ali atrás do Las Palmas, e todo o caminhão de terra tirado de lá voltou para esse local. Então precisou fazer um acordo, né? Ainda falta algumas questões de acerto de terreno, mas já foi legalizado diante do Estado. Bom, agora o terreno é o que tem que ser feito. Porque o que o Estado ia gastar só de aterramento ficava inviável. Por isso que houve essa interrupção. E para cada tipo de terreno existe um projeto mais adequado, né? Então, se o terreno ele não fosse um terreno plano, ele deveria ter uma outra formatação em projeto, né? Mas enfim, então o terreno hoje agora está adequado. Então, por isso que o prefeito quis novamente, né, solicitar o empenho da Secretaria de Estado para que a gente de fato tenha essa obra, que há mais de 20 anos já se aponta a necessidade, porque os alunos são transportados daquela região. Antigamente eram transportados inclusive os de pré-escola, né? Hoje, na verdade, os de pré-escola eles continuam sendo transportados, mas da educação infantil na modalidade creche já tem um atendimento no Porto Belo, né? A intenção é que na ampliação, diria, né? Porque não é uma construção de uma nova unidade, mas existe uma previsão já para ampliar a creche Silvia de Melo, para que ela possa atender também a pré-escola. E a gente também não precisa transportar as crianças e colocar elas em risco, né? Atravessando uma rodovia, andando numa vicinal, que elas são trazidas para a EMEI Otília, ali no bairro do Cristo Redentor. Então, nós fomos até lá, protocolamos novamente o pedido, né? O secretário nos deu essa indicação de prioridade, né? E os funcionários, outros, né, representantes da secretaria que ali estavam junto, né, ou os assessores do secretário, também nos deram essa informação, que estamos na lista de prioridades do Estado. A questão é o recurso financeiro, né, que hoje está muito escasso em todas as esferas públicas. Nesse caso aí, Cecília, existe alguma contrapartida da prefeitura, ou o fato da doação do terreno já exime essa... Porque a gente sabe que toda obra do Estado sempre tem lá um percentual de responsabilidade do município. Sim. O terreno entra nesse percentual ou vai precisar a prefeitura também fazer um aporte? Nesse momento foi o terreno, tá? Parte do município foi o terreno. A escola seria estadual, a construção toda pelo Estado e a instalação de uma escola estadual.
Porque hoje, praticamente cerca de 650 alunos da própria rede estadual são transportados daquela região para o centro. Entendi. A grande maioria deles para a escola Washington Luiz. Billy tem um recadinho, né, Billy Cortez? Sim, lá do Bolsa Família, viu, gente? Você que recebe o LOAS, o BPC, né, e não se cadastrou ainda, não fez o seu cadastro único, você precisa ir no Bolsa Família, lá no cadastro único, fazer o seu cadastro, porque senão você corre o risco de perder o benefício, tá? Tem que fazer. E se já completou 2 anos que você fez o cadastro e recebe o benefício, você tem que ir lá recadastrar, porque senão você perde também, você também corre o risco de perder o benefício. O cadastro único fica na rua João Montinelli 545. Telefone para tirar dúvidas, você pode ligar lá, 3585-6894. E eu quero falar da Paula Colgo, aquela loja maravilhosa que eu tive lá hoje, né? E realmente você entra, a loja já é perfumada, é climatizada. Ela é uma delícia de você ficar lá dentro ainda vendo coisas lindas, coisas bonitas para sua casa, para você presentear alguém que você ama, que você gosta. Tem de tudo lá, você vai encontrar figuras sacras de Murano, uma mais linda que a outra, vasos de Murano, um mais lindo que o outro, jogos de porcelana Schmidt de jantar, de café, de chá. Você vai encontrar centrais de mesa lindos, os vasos decorativos para você completar a sua decoração. E a Paula, ela divide em até 6 vezes para você, facilita para você no cartão, tá? Rua João Martins da Silveira Sobrinho, 2627, ali na Rua do Comércio, você sabe. O telefone é 3588-6937. Muito bem, Billy Cortez. Vamos dando sequência aqui. Só para concluir, né? Nós saímos para o intervalo, ficou ainda, falamos da construção, a gerência, como é que funciona a dirigência, que é estadual, com a municipal, Maria Cecília. E você tem essa experiência, porque você já foi diretora, agora está no cargo de secretária e já foi também da dirigência regional de ensino. Facilita, né? Sim, sim. Né? Então, existe uma parceria, né, entre o Estado e o município, em vários aspectos. Na questão do transporte escolar, até tempos atrás, a questão da merenda, hoje não mais. Então, a merenda do município é fornecida pelo município, a merenda do Estado fornecida pelo Estado. Tá? Mas no estudo da demanda, né, na organização das matrículas, então esses itens, eles são conversados, tá, entre a diretoria de ensino e o município. Não existe uma subordinação, na verdade, eles trabalham lado a lado, o Estado e o município, porque o município de Porto Ferreira, volto a dizer, ele já tem um sistema instituído. Então, nós temos supervisão própria, né, e a secretaria fazendo esse gerenciamento. Então, a secretaria, ela tem o modelo, né, muito parecido com a própria diretoria. A diretoria de ensino, ela é regional. No caso de Pirassununga, atende 8 municípios. E a secretaria, ela tem a formatação em termos de trabalho, né, de supervisão escolar, do âmbito administrativo, do âmbito pedagógico, né? Então, ela tem essa formatação muito parecida com a própria diretoria de ensino, mas para atender o município. E a gente se conversa muito, porque a gente não pode perder de vista que o aluno do Estado, ou que frequenta as escolas estaduais, ele é um morador de Porto Ferreira, ele é o nosso munícipe. Então, ele tem que ser atendido, né, também da melhor forma possível. Por isso, existem esses termos de parceria, esses convênios, que são o transporte, que é essa parceria da doação do terreno para a construção da escola, que foi, há tempos atrás, a cessão dos prédios estaduais para as escolas que foram municipalizadas, ou seja, elas foram municipalizadas e permaneceram nos mesmos prédios, como é o caso da escola Nadir Zadra, como foi, ou está ainda sendo, a escola Sul de Menuce, como Noraide Mariano, né? São prédios
estaduais que foram cedidos para o município num termo de parceria, né, para que o município assumisse esses compromissos, né? Tudo bem. Eu não estou abrindo espaço aí para os ouvintes, porque a gente está esclarecendo e a Maria Cecília está ainda tomando ciência, né, conversando, mas chegou aqui pertinente, eu vou ter que colocar, Maria Cecília, porque você falou da merenda que o Estado tem a dele, o município tem a dele, e é justamente sobre merenda, pertinente, pera um pouquinho, que aconteceu agora na Escola Mário Boleri a Escola de Comércio. Deixa eu ver aqui que está dando um eco aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar a Escola de Comércio. Espera aí que ele tá... Deixa eu ver aonde está saindo. Está saindo 2 áudios aqui. Deixa eu só parar, senão não vamos... Mas ele está perguntando sobre hoje a Escola de Comércio, que às 8 horas da manhã a merenda foi servido arroz com carne moída. Se na parte da manhã não seria mais prudente uma bolacha, um café, pelo menos. Ele está falando porque ele é avô e o neto estuda na escola, então ele está falando assim com coerência, né? Foi servido logo pela manhã, às 8 horas, arroz e carne moída. Se na visão da secretária aí não seria mais prudente uma bolacha, alguma coisa desse tipo. Ele está dizendo do cardápio de hoje e de um horário de 8 horas da manhã. Exatamente. Bolacha, alguma coisa desse tipo. Deixa eu pegar. Dizendo de... Ah lá, aqui tá dando o retorno aqui, pera um pouquinho. Que o blog tá aberto, eu vou pôr a própria fala dele aqui, Maria Cecília. Acho que vai ficar mais claro pra gente entender, né? Deixa eu ver. Oi, Paulo, bom dia. Bom dia a todos aí. Paulo, é o seguinte, fiquei sabendo que a merenda escolar do comércio hoje de manhã foi arroz e carne moída às 8 horas da manhã. Como é possível uma pessoa ter uma merenda às 8 horas da manhã com arroz e carne moída? Não seria mais interessante ser uma bolacha, um chá, um leite? Faz essa pergunta para mim aí, para a secretária da Educação que está aí, por favor. Obrigado, hein? Um abraço. Então, a merenda, esse horário, 8 horas da manhã, não é o horário de servir a merenda. Então, eu desconheço nesse momento, como ele está dizendo que foi hoje, tá? Até o momento, para mim não havia chegado essa informação, né? Então, a merenda ela é servida no horário entre 9h30 e 10 horas. Como as crianças entram as aulas começam às 7 horas, exatamente na metade do período, né? No meio do período de aulas é que é servido, tá? Existe um controle nutricional, o cardápio ele é feito com um balanceamento nutricional. Nós temos uma nutricionista na própria Secretaria da Educação e temos a nutricionista dos serviços terceirizados, né, da empresa que presta esse serviço. Então o cardápio ele é elaborado para a semana ou para as várias semanas de um mês, né? E esse cardápio ele contempla a comida mesmo, mas num horário não tão cedo, né? De manhã, para as crianças que vêm da zona rural, que chegam mais cedo à escola, é servido o leite, a bolacha, o pão, né? Enfim, o cardápio vai variando de acordo com cada dia, mas para as crianças que vêm com o transporte da zona rural, porque muitas vezes essa criança ela sai de casa às 5h30 da manhã, né, para conseguir chegar e tá na escola às 7 horas. Agora, o cardápio nosso, ele prevê mesmo a comida, a refeição. Mas no caso aí, entre 9h30 e 10 horas, que é o meio do período. Isso, tá. Uma refeição também balanceada em termos de calorias e valores nutricionais. Ah. Bom, então de qualquer forma, Reinaldo, a Maria Cecília vai exato para ver se houve de repente alguma alteração no horário, né? Ou se houve aí um equívoco nos horários. Eu gostaria inclusive que ele nos repassasse essa informação pelo e-mail ou pelo telefone, né? Para que os funcionários, né, que atuam na secretaria, já juntamente comigo, já façamos o levantamento do que é que está acontecendo. Muito bem, Billy. Maria Cecília, deixa eu perguntar sobre as creches para você. Como que eu trabalho no Bolsa Família aqui no Cadastro Único e elas todo dia uma montanha de mãe pedindo fotografia, né? Aquela licença para tirar fotografia e fazendo o cadastro e tal, e falam das creches.
Como que está a situação das creches agora? Olha, Billy, eu encontrei uma situação bastante interessante e acho que bastante positiva, né? Acho que a fila única deu muito certo, né? Então, existe uma procura das mães pelo cadastramento, né? Pela inscrição através da fila única. E hoje nós encerramos as atividades da terceira chamada, se utilizando dessa fila única. E nós oferecemos nessa terceira chamada 149 vagas, né? Nós já reorganizamos esse momento da matrícula ou o momento da chamada. Não há necessidade de ninguém ficar dormindo de um dia para o outro pela fila, porque o número de inscrição já é um número que classifica pela chamada, tá? Então, eu cheguei à secretaria encontrando essa situação, onde, por algum momento, se informou que, chegando mais cedo, conseguiria a possibilidade da creche mais próxima de casa, né? A gente tem procurado atender o máximo das necessidades apontadas ali. E nessa terceira chamada, como eu disse, foram ofertadas 149 vagas. Aí nós dividimos. Na terça-feira, nós fizemos a chamada para quem deveria matricular os filhos no berçário 1, ou seja, da criança de 0 a 1 aninho. Na quinta-feira, ou seja, ontem, nós fizemos para o berçário 2. E hoje, para o maternal 1 e 2. Tá? Isso fez com que a gente pudesse melhor acomodar as mães. Então, às 8 horas da manhã, né, aqueles que eles deveriam chegar nesse horário, né, e às 8 horas a gente começou fazendo a chamada. E isso possibilitou que a gente conseguisse acomodar num determinado espaço, menos quantidade de pessoas, né? E aí conversei com as mães, elas entenderam que foi melhor, né? Não tem essa necessidade, volto a dizer, não tem a necessidade de ficar posando lá, porque vai ser chamada pela ordem do número gerado pelo protocolo de inscrição. Que já foi escolhido, né? Já está pronto, né? Isso, já está divulgado no próprio site. Todos os dias chegam novas inscrições, claro, todos os dias nascem crianças, né? Então, da nossa população. Então, dessas 149, 73 foram preenchidas. Então, nós estamos oferecendo 149, 73 foram preenchidas, ou seja, nós ainda temos 76 vagas restantes dessa chamada, e que nós vamos promover tão logo a gente já reorganize essas matrículas. Num prazo aí de uns 10 dias, que é o prazo que eles têm para se dirigir à escola, fazer o período de adaptação e tudo mais, a gente faz um novo levantamento para ver se esse número de vagas, ele se mantém, ou seja, se elas forem efetivadas. Isso, se elas forem efetivadas, ou se por algum motivo não foi, e gerando mais vaga para a quarta chamada. É importante frisar também, Maria Cecília, que mesmo as que não foram efetivadas, a pessoa que está na lista, ela não perdeu o lugar dela, né? Ela continua inscrita. Tá? Na lista de espera hoje, nós temos 176 crianças. Isso significa que se a gente fizesse a quarta chamada para essas 76, sobraríamos hoje 100 crianças ainda na lista de espera. Você acredita, então, que até no final desse mandato é possível zerar? Zerar é difícil porque sempre nasce, né? Se conseguirmos inaugurar a creche que está sendo construída, né, acredito que sim. E não tem mais necessidade de creche. A previsão de inauguração é ainda para os dentro do primeiro mandato, semestre, né? Vamos dizer assim. Mas esse é uma obra ou uma construção que eu ainda não consegui me apropriar de todas as informações dela. Entendi. Então eu tenho essa informação, né, que em termos de cronograma, né, é para que ela aconteça dentro desse primeiro semestre ainda. Bom, usando a sua fala, apropriar de todas as informações, logicamente que a gente não quer deixar você em maus lençóis nem de calça curta, no caso vestido curto, né? Mas em relação ao plano de carreira, porque é um dos assuntos que foram muito polemizados, né, na Câmara Municipal, as audiências, e criou-se grupos no WhatsApp, uns a favor, outros contra.
Como é que está essa questão? Já deu tempo de você se apropriar das informações? Como é que você está olhando essa situação, Maricília? Eu estou olhando essa situação com muito carinho, tá? Até porque na gestão, né, na outra gestão que eu estive, né, como gestora do Departamento de Educação, o plano de carreira vigente, ele foi feito pelas nossas mãos, né? Então, em 2012, tínhamos um plano de carreira de 98, e aí, porque também já houve essa conversa, que não existia plano de carreira, né? Mas então, existia. Existia um plano de carreira, um documento de 98, e aí, de 98, o próximo foi em 2012, tá? E aí a execução desse plano de carreira que passou a ser vigente em 2012, ele começou então a ser executado em 2013, tá? E a partir dessa execução é que ele foi tomando esse vulto de que havia necessidade de fazer algumas correções, né? Ou alterações, seria o mais correto falarmos. Até pela chegada do cargo novo de diretor, de supervisor, como sendo cargos concursados e não mais comissionados, né? Então, houve necessidade de rever alguns artigos, né? Alguns itens do plano, tá? Depois disso, está havendo uma movimentação, que é o que eu tenho conhecimento, né? Que houve uma movimentação também para proporcionar algumas alterações e que isso foi encaminhado para a Câmara. Então, eu solicitei para o prefeito que a gente fizesse uma revisão, porque hoje mesmo, lendo alguns artigos, eu já vi algumas coisas que precisam também ser adequadas à nova estrutura e também às novas necessidades, porque todo dia a gente está trabalhando com uma rede. Então, nessa rede, todas as necessidades, todas as intervenções, as interferências, elas precisam ser analisadas, né? E cada dia surge um fato novo. Então, é óbvio que a gente nunca vai conseguir ter perfeito e que nunca mais seja modificado, porque é dinâmico. O dia a dia, ele é dinâmico. Acho, né, que isso acontece com tudo, né? Vou só dar um exemplo assim, bem simples para facilidade. A gente até comentou da campanha. Tem um documento da Igreja Católica que chama o Concílio Vaticano II, né, que isso foi na década de 60 e já saíram outros tantos documentos. Sim. E esses dias estava, né, para fazer comparativos, tem itens do Concílio Vaticano II que não foi aplicado ainda até hoje. Nós estamos em 2020. Exatamente. Quer dizer, eu imagino que dentro da esfera educacional deve ser a mesma coisa. Tem no plano, talvez por falta de percepção ou algumas coisas não aconteceram e lá na frente você fala, não tem, mas tem. Isso, né? Mesmo, tá? Então, a execução... Agora tem algumas coisas que ferem a Constituição também, né? Sim, algumas solicitações, elas não são possíveis, né? Ou passíveis de estar inseridas no plano de carreira porque elas são inconstitucionais. Isso, algumas questões que nos levam, às vezes verbalmente até, né? Enfim, então, eu estou assim em análise, junto com a minha equipe. Nós estamos formando algumas representações, né, de todos os que são envolvidos pelo plano e num espaço de tempo muito curto, eu espero, né, que a gente possa estar conversando sobre isso de uma maneira mais, eu diria, mais limpa, né? Sabe? Com mais clareza, né? Isso. Objetivamente tratando disso. Uhum. Então, o que eu gostaria era de tranquilizar, né, todos os profissionais que são envolvidos, né? Aproveito esse momento para dizer mesmo que o meu olhar é para as nossas necessidades. E quando eu digo nossas, é porque eu sou uma profissional da educação. É mesmo porque, de deixar bem claro, que apesar de estar em trâmite para ser aprovado, existe um plano em vigência. Sim. Que caso, né, haja aí um adiamento por algum motivo, ou que não se aprove já, eles não vão ficar desprovidos de uma vigência de um plano. O plano está vigente. Algumas coisas que não estão sendo cumpridas ou executadas de acordo com o plano vigente, eu já estou providenciando, tá?
Então, assim, os profissionais envolvidos devem, assim, ter um pouco de calma, né? Mas nós vamos ter respostas, né, num breve espaço de tempo que possibilitem acalmar, né, os ânimos aí, né? Dentro desse contexto de acalmar os ânimos, uma das principais preocupações era a perda, né, que inclusive foi aprovado agora o reajuste salarial, que contemplou inclusive os professores, está tudo dentro do patamar, né, que é o percentual, né, de 7, alguma coisa, que é a infração de 4 mais 3 efetivamente, que teoricamente cobre a diferença do plano de previdência, que é de 11 foi para 14, quer dizer, então houve já, mesmo não estando no plano, no quesito financeiro, manteve-se um patamar que não é para deixar os professores e nem funcionários públicos preocupados, é isso? Sim, porque eles são funcionários, né? Então eles já foram contemplados, né? Eles são professores, existe um estatuto, existe um plano de carreira para eles, mas eles também estão diretamente, né, ligados ao estatuto do funcionário público, né, do município de Porto Ferreira. Então, os benefícios que são para uns são para todos. São para todos. Billy, falta um minuto. Bem. Nosso tempo, então. Foi-se. Foi. Ou findou-se, como preferir. Maria Cecília, fica à vontade para você dar um tchau, para você dar um recado final, para você falar o que você tem vontade de falar agora. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade que Billy e o Paulo, né, estão nos dando, né, para, representando a secretaria, aqui estar. Sempre que acharem pertinente, né, ou que quiserem a minha presença aqui, né, estou à disposição, né. A recíproca é verdadeira, precisando de algo, de um espaço, né, Billy, para divulgar, para falar, eu preciso divulgar, tá? Muito obrigada. Com os microfones à disposição. Muito obrigada. E me coloco à disposição de qualquer pessoa, né, de qualquer ouvinte, de qualquer funcionário, de qualquer professor, né, de todos aqueles que são envolvidos com a educação, ou talvez que precisem de outras, né, tenham outras necessidades e que não consigam saber onde procurar, né, resolver esses problemas, e que a gente possa orientar, possa fazer os encaminhamentos, né? A Secretaria de Educação está de portas abertas para receber todos. Só dá um pulinho no SUD. Isso aí. Ela está localizada lá na Escola Sud Menus, que ainda funciona naquele prédio, né, com as turmas de 5º anos. Tá? Muito bem. Maria Cecília, muito obrigado pela sua presença. Foi muito esclarecedor. Eu agradeço mais uma vez e eu acredito que os ouvintes da comunidade estão, assim, bem satisfeitos com a sua presença aqui, tá? Paulo Carvalho, muito obrigado pela oportunidade que você me dá no seu programa. Gente, excelente final de semana para vocês. Obrigado pelo carinho da audiência. Sexta-feira que vem, se Deus quiser, nós estaremos de volta. Tchau, um beijão, tá? Obrigada, bom dia a todos. Bom dia, Maria Cecília, Billy Cortez. Maria Cecília, obrigado por ter aceito o nosso convite e sucesso aí na sua gestão, na administração da secretaria, que é uma secretaria que requer um carinho muito especial, viu? Sucesso para você. Muito obrigada. Billy Cortez, mais uma vez, obrigado. Até semana que vem. Billy Cortez sempre colaborando com a gente, com o blog da Billy. Se você ficou curioso, quer conhecer um pouquinho, entra lá no blog da Billy, billycortez.blogspot.com. Dúvidas e acertos. Nós vamos para o intervalo, eu volto na sequência com André Bellini e o Jornal do Porto no rádio.